A paz do Senhor para a amada igreja. Amém. Primário, quero louvar, adorar a Deus, agradecer a Ele. O salmista, no Salmo 27, quando ele pediu ao Senhor uma coisa, ele disse: uma coisa eu pedi ao Senhor. Ali não só pediu, eu vou buscar, né? Vou buscar. Uma coisa eu pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Não adianta só desejar, tem que pedir e buscar, pastor. Grande é a tua fé. Tem irmãos com fé aqui nessa noite? Maravilha, né? Os que não têm fé não vieram hoje, né? Mas eu louvo a Deus pela sua vida nesta noite, né? Por estar na casa do Senhor. Aqui a nossa fé é fortalecida, sabia? Aqui um vem com um testemunho, uma vitória que ele teve, o outro, uma live leu a palavra, veio outro prega, veio outro leu um versículo, e a Bíblia vai dizer em Romanos 10 e 17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando viemos para a casa do Senhor, não pode ter um, ou dois ou três, né? Mas se leu a palavra, o outro fez menção da palavra, a fé já não sai pelo outro jeito, já sai fortalecida, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Lucas 18, Evangelho de Lucas, capítulo 18, o último verso somente, que é o verso de número 8, é a palavra de Deus: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Ponto final. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Vamos repetir essa última parte aí, todos juntos, vamos lá? Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Vamos lá. A igreja de Filadélfia, a igualzinha a igreja de Filadélfia, uma igreja que não foi reprovada pelo Senhor em nada, né? Pelo contrário, teve promessa gloriosa, o Senhor elogia, mas o Senhor diz para ela: eu sei que tem pouca força, mas guardaste a minha palavra. A nossa força é pequenina, é pouca, mas há condições, irmão, dessa pequena força de guardar a palavra de Deus. E se nós guardamos a palavra de Deus, nós estamos bem com Ele. Porque tem muita gente sofrendo, querendo estar bem com os homens, com as pessoas, né? Mas a gente tem que ver que a gente tem que estar bem com Deus. Se você estiver bem com Deus, irmão, não deixe o que acontecer, para de falar, mas se você está bem com Deus, irmão, pode, como o pastor que disse no Salmo 3 aí, né? Ou 4 também, é tentar dormir em paz, dormir o sono do justo, porque você está bem com Deus. Aquele que está bem com Deus não dorme bem, fica doente ali, né? A ansiedade da vida toma conta dele, depressão, né? E porque está bem com Deus. Mas se estiver bem com Deus, pode acontecer o que acontecer. Está firme ali louvando o Senhor. Eu me alegro de ver os irmãos, né? Que a gente conhece de bom tempo, que estão vencendo. Ah, pastor, eu estou passando uma luta muito grande. Eu não sei disso que eu estou vencendo. Está vencendo porque você está lutando ainda. Quantas batalhas você já enfrentou e atravessou? Está aí assim, firme e servindo essa pouca força, mas servindo ao Senhor. Sabe quando somos derrotados? Quando abandonamos a fé. Quando desistimos de tudo, aí perdemos. Aí quem sai vitorioso é o inferno, o demônio, é o adversário de nossas almas. Mas enquanto você está aos pés do Senhor, quando você está buscando a Deus, ainda que a força é pequenina, você tem tido vitória. Mas o texto que lemos, né? Fala concernente a essa palavra do juiz iníquo, e onde o propósito do Senhor nessa palavra é nos alertar concernente à vida de oração. O que ele quer ensinar, já no primeiro versículo vai dizer, né? Ele está ensinando sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aí ele conta uma palavra de juiz livre, uma mulher que necessitava que sua causa fosse julgada, e aquele homem ainda, aquele juiz que não temia Deus, aquela mulher continuar assistindo, ao ponto da perseverança dela existindo com a paternidade da mulher, me dá sossego. Aí Jesus vem falando: quanto mais, né, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que muitos não tenham por tardia, mas o Senhor cuida dos seus, Ele entra. Ele não é nem um juiz iníquo, pelo contrário, Ele é um juiz reto.
Ele é um juiz fiel, reto, né? Mas o que ele quer muitas vezes ouvir de nós é o nosso clamor, a nossa oração. O interessante é que ele vai terminar essa palavra ensinando sobre o dever de orar sempre e não esmorecer, e não desfalecer. Ele vai terminar fazendo uma pergunta: da terra, porventura achará fé sobre a terra? Sabemos, quando olhamos a palavra de Deus, a fé, essa palavra tão pequenininha, né? Mas tem uma importância muito grande. A razão de estarmos aqui é a fé. A razão de dizer que hoje somos salvos em Cristo Jesus é através da fé. Paulo vai dizer aos Efésios 2:8: olha, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia! É graça, é favor merecido, mas é através da minha e da sua fé. Se não tiver fé, não tem como. É pela fé. A entrada para fazer parte do reino de Deus. Ou ser, né? Fazer parte aí, ser filho. A Bíblia vai dizer, nós estamos estudando o Evangelho de João, né? No primeiro capítulo, onde vai falar da encarnação do Verbo, no verso 11 do capítulo 1, João vai alertar que veio para os seus não receberam. Mas no verso 12, vai dizer: portanto, todos quantos receberam e creram no seu nome, deu o poder de ser feito filho de Deus. Para aqueles que tiveram fé, creram, passaram agora a ser filho de Deus, ele creram. Foi o que aconteceu conosco. Hoje estamos nessa posição de filho, é através da fé em Cristo Jesus. E agora, desde o Antigo Testamento, nós já vamos encontrar lá o profeta Abacuque, a primeira vez que é mencionado, né, que o justo viverá pela fé, está lá no Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento. E é Deus quem fala para o profeta Abacuque. Abacuque está num cenário, eu não sei se é muito diferente do nosso, mas deve ser semelhante ao nosso, né? O dia de Abacuque, onde o povo de Deus estava numa decadência espiritual muito grande. Desde a liderança sacerdote ia para o povo, uma decadência, onde no capítulo 1 encontramos Abacuque em oração falando: Senhor, até quando? Até quando vou clamar por violência? E vai estar aí, ó, né? Onde a injustiça que opera, onde há uma desigualdade muito grande, aonde, né, o juízo, quando sai pervertido. Não é diferente de hoje, não, né? Uma das causas é julgada. O juízo, quando sai pervertido. O ímpio sai do justo e só leva vantagem, né? E violência vai violência. Senhor, até quando o Senhor vai ver isso? Não acontece nada, não muda. Começa a clamar. Aí o Senhor responde a oração da Abacuque: eu já estou dando jeito nessa situação. Eu te dizia, Abacuque, que o justo viverá pela fé. Esse é o modo de vida que Deus quer para mim e para você. Esse é o modo de vida que Deus quer. O convite que eu e você aceitamos quando o Senhor, né, nos chamou para levantar nossas mãos cansadas. Foi um convite para cada dia tomar a nossa cruz, negar a si mesmo e seguir ao Senhor. Aleluia. Quando fala em negar a si mesmo, tomar a cruz, não é um negócio que todo mundo gosta, não. Veja que não é um mar de rosa. O próprio Jesus vai dizer: olha, no mundo tem aflições. O Senhor alertou, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu enfrentei aí. Este mundo eu venci, então tem bom ânimo, porque no mundo tereis aflições. Então a caminhada com Cristo, a caminhada cristã, essa caminhada que nos leva desde o dia que nós levantamos nossas mãos, tem pessoas que já vai 40, outros 30, outros 20, outros 10, outros alguns anos só, outros alguns meses. Essa caminhada que nós estamos, no final dela é o céu, é a vida do Senhor. Ela é cheia de barreira, ela é cheia de luta, ela tem o mar vermelho, ela tem o Jordão, ela tem um gigante que se levanta. Mas deixa eu te dizer, vai ter sempre o Senhor conosco.
Foi 70 anos de cativeiro babilônico. Mas deixa eu te dizer, o cativeiro babilônico tinha dia marcado para terminar. O que você está passando, o processo que você está enfrentando, tem dia marcado para terminar. Deus está trabalhando, Deus tem propósito nessa causa. Por isso permaneça firme na sua fé, não desfaleça. Uma pessoa incrédula é terrível. Por isso que a pergunta de Jesus é essa: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé sobre a terra? Você coloca 10 pessoas aqui numa congregação cheia de fé, mas coloca uma mente, 5 só ali, incrédulo. É muito mais fácil aqueles 5 incrédulos contagiar o restante do povo do que aqueles 10 com fé levar eles para cima. Vamos, papai, vamos, vai dar vitória, vai te abençoar. Quer que eu prove para você? Quando lemos o livro de Números, Moisés tinha mandado 12 homens, 12 espias, espiar a terra. Ficaram lá 40 dias, vendo como que a terra de Canaã que Deus tinha prometido para o povo. Se a terra é boa, o que está mudando na terra, o que a terra produz, né? Se a quantidade de gente. Depois de 40 dias, esses 12 espias voltam trazendo prova que a terra é muito boa. 2 homens carregando um cacho. Olha só que negócio. E chega aqueles espias, 10 deles, olha Moisés, a terra é muito boa. Está aí a prova. Olha a uva de lá. A terra é muito boa. Manda leite e mel como você tem falado, através do seu Deus, Ele tem prometido. Mas não é para nós, não. A terra é boa, mas não é para nós. Olha, lá está habitando os filhos de Enac, são gigantes. São da família dos gigantes. E são um gafanhoto aos nossos olhos, são muito. Não é para nós. Através do relato daqueles 10, a congregação toda começou a chorar. Você vê o capítulo 14 de Números, a congregação toda foi contagiada. Aí foi preciso Josué e Caleb pular no meio, rasgar suas vestes e dizer: olha, a terra é boa, foi Deus que prometeu para nós, e se Ele se agradar de nós, Ele nos dará a terra. Não, você vai conquistar as bênçãos que Deus tem para a sua vida, se Ele se agradar de você, se Ele se agradar de mim. Pode ter certeza, nós vamos tomar posse de grandes e inúmeras bênçãos que o Senhor tem para nossas vidas. O Senhor nos trouxe aqui nessa quarta-feira, né, para mostrar, para abrir os nossos olhos, para conquistar a minha fé. E o autor da fé, sabe quem é? O autor da fé não é o pastor Sebastião, que tem muita experiência, um homem de fé. O autor da fé não é o pastor Ginaldo, não é o pastor Crispim, não é o pastor José Ailton, não é. O autor da fé, o autor dos Hebreus vai dizer, capítulo 12, verso 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Noite oportuna para mim, para você, dizer: Jesus, ajuda a minha fé. Jesus, fortalece a minha fé. Jesus, acrescenta a minha fé nessa noite, que eu quero agradar o Senhor. Eu quero numa caminhada andar de fé em fé até a bendita volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo teve cuidado com a sua fé, irmãos. Paulo teve cuidado. Mas Paulo passou o que eu passei. Não passou não, passou muito mais do que o Alexandre não passou. Acho que nem 10% do que Paulo passou. Então não pare. O justo viverá pela fé. Mas um termômetro para ver como é que está a minha e a sua fé, olha para a sua vida de oração. Olha para a minha, eu olho para a minha vida de oração. Eu sempre digo que preciso orar mais. Porque se eu tenho fé, irmãos, em Cristo, que Ele é o meu Salvador, que Ele é aquele que está comigo, que falou: olha, eu cuido dos passos, eu cuido do milho, quanto mais em vós, que agora sou filho, né? Que prometeu estar comigo. Se eu tenho fé, a hora que surge as adversidades, as aflições que a vida nos reserva, quando Jesus ensina o sermão do monte, Ele vai dizer no capítulo 6, vai terminar, verso 33, que devemos buscar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas.
no último verso, no 34, não estejais inquietos por coisa alguma. Né? Ele vai dizer, basta cada dia seu mal. Então, cada dia na nossa caminhada tem um mal que nós enfrentamos. Está aí ao nosso derredor, né? Como diz Pedro, diz que o cão, o diabo, né, anda ao derredor bramando como leão. E nós estamos aí todo dia, né, deparando com isso. Ele está fugindo aí como leão, não é leão, ele está fugindo como leão, querendo tragar alguém. Então, o dia mal nós enfrentamos ele todos os dias. Mas o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. Se você está passando, ou se amanhã bater na sua porta um dia mal, sabe onde nós vamos ganhar essa batalha, vamos atravessar ele? É na oração. Se eu digo que tenho fé no Senhor, se eu digo que tenho fé no Senhor, para onde eu vou? Quando o problema surge, quando a adversidade se levanta, quando a tempestade se levanta, para onde eu vou recorrer? É o Senhor, é a Ele. E como que eu vou recorrer a Ele? É através da oração. Eu sempre digo que a maneira de Deus falar conosco tem várias maneiras. A principal é através da palavra, tem várias maneiras. Ele fala usando o irmão, fala usando o pastor, fala usando o cooperador, né? Fala usando da minha família dele, fala usando uma pessoa que nem conheço, lá no trabalho. Né? Sem a pessoa saber, Deus usa ela, fala. Deus tem várias, usou uma mula para falar com palavrão. Deus tem várias maneiras para falar comigo e com você, várias maneiras. Mas para eu e você falar com Ele só tem uma. Não adianta querer mandar mensagem no zap para Deus, não. Hã? Quem tem o zap dele? O zap dele é oração, vai para a oração. Então é na oração que nós falamos com Ele, irmão. Nunca. Já chorei diante do Senhor. Parecia que ia acabar, ia ser a última oração, vai levantar aquele pedido de oração como um gigante, pronto a batalhar, pronto a conquistar, pronto a enfrentar o problema, as lutas, as adversidades. Vamos é na oração. Jesus ensinou sobre o dever de orar sempre e não desfalecer. Quando você tem vida de oração, pode ter certeza, tem fé aí. Se você